Bom, falando então a respeito do óleo de morango, tá? Ele traz com ele uma extensão bem interessante de ômega 3 e ele se equilibra com ômega 6, tá? O óleo de morango ele acaba não tendo, vamos dizer assim, o ômega 9, né? Então ele acaba exatamente porque ele é um pouco mais ácido, ele vem da família, né? De certa forma, o morango é cítrico, tá? Rico em vitamina C, enfim. Então, tem uma linha de ômegas, tá? Ele tem o ômega 3, que é regenerador, tem todo um sistema interessante, mas aí ele tem o ômega 6, tá? É a vacininha, é a propriedade inflamatória que vai ali para, de certa forma, vamos dizer assim, para causar uma inflamação controlada, né? Que aí sim vai ser combatida pelos outros ômegas, né? E isso é bem interessante a gente sempre frisar, tá? Então, o óleo de morango ele tem essa peculiaridade, ômega 3, ômega 6, ele é bastante rico em ômega 3, né? Então, ele tem um potencial, né, muito grande de ômega 3 e também é do ômega 6, que é esse contrabalanço assim. Nos ômegas, quando alguém tiver com falta de ômegas, talvez o óleo de morango não seja o mais indicado. A gente tem aí ômega 3, 6 e 9 no maracujá, temos ômega 3, 6 e 9 no chia, por exemplo, ômega 3, 6 e 9 no abacate, né? Mas ele é muito importante porque ele carrega, né, outras propriedades bastante interessantes, tá? Como ele é um antioxidante, tá? Então, assim, ele vai ajudar muito, né, no combate ao envelhecimento que vai acontecendo das células, né? Se dá porque a gente vai oxidando, ou seja, a gente vai, de certa forma, a gente vai enferrujando. Ele tem especificamente, né, um ácido, né, que ele é muito específico, que se chama ácido elágico, tá? Que é um antioxidante natural, né, que contém, inclusive hoje já existem, né, pela importância, na verdade, do que se descobriu a respeito desse ácido, né, a gente vê o quê? A gente vê que hoje já existem empresas que fazem a separação somente do ácido elágico. Hoje já existe, é caro pra caramba, né? Mas se você quiser comprar, por exemplo, eu quero adquirir só o ácido elágico, por exemplo, já existe para venda, né? É bastante caro, mas, por exemplo, ele tem uma capacidade, hoje já está sendo estudado, né? Como uma propriedade que ela ajuda, depois que a pessoa está com câncer, então tem pesquisas muito avançadas já na questão do combate. Ele não cura o câncer, mas ele faz com que haja uma regressão da célula cancerígena ou uma inibição, ou seja, ela não vai crescer. Então, assim, até por isso o preço hoje, né, desse ácido elágico, ele está bastante alto exatamente por isso, né? Na questão do câncer aí, a pessoa que tem acesso a esse produto, então ele tem essa propriedade muito interessante e que contém no óleo de morango, né? Na verdade, a principal hoje, então ele faz essa diminuição do crescimento de células cancerígenas, além de também ter propriedades anti-inflamatórias, né? E protege algumas funções cerebrais. Nós podemos dizer, tá, que esse é um tipo, até pelo nome que a gente chama, né, ácido elágico, ele seria dos ômega 3, 6, 7, 9, o que já existe catalogado, tá, que não está na mídia. Vamos chegar lá nele. Por exemplo, é o ômega 5 que existe, tá? E ele só existe hoje no óleo de romã, tá? Mas o ácido elágico, esse é bem interessante a gente bater nessa tecla, né? E quando a gente começa a se aprofundar nisso,
Logo 2020, foi ali no início da pandemia, eu fiz um tratamento com uma senhora, a gente fez um tratamento com óleo de morango na perna, ela tinha um câncer de pele bem específico, daqueles câncer de pele que cria aquele espinho. Não sei se vocês já tiveram acesso àquele tipo de câncer de pele. A gente usou, além do óleo, a gente usava, fizemos tratamento com argila, com ozônio, né, aplicação de ozônio, argila, óleo ozonizado de morango e óleo de avestruz, tá? Ela fazia esse ciclo naquela perna ali, e além de usar, passava topicamente o óleo, tanto o óleo de morango quanto o óleo de avestruz, além, né, da argila, e a gente foi muito feliz porque ela melhorou 100% daquele problema, tá? Aquele espinho, ele caiu, ela cicatrizou, né? Foi algo bem importante para nós, né? Aquele tratamento que a gente fez com ela. Então, realmente, assim, a partir dali a gente começou a ver que o óleo ozonizado, né, de morango, ele tem realmente propriedades bem interessantes, diferenciadas mesmo, tá? Que vão ajudar as pessoas a ter uma melhora nessa questão, tá? Ah, então, o ácido elágico ele se torna muito importante, né, para muitas pessoas aí que estão na luta, né, no combate a esses problemas bastante específicos, né? Além também de ele ajudar muito para, especificamente o ácido elágico, para o diabetes, tá? Do tipo 2, tá? Se tem hoje já, se está estudando a respeito do ácido elágico também a questão é, mas mais como prevenção, não como tratamento, né? Para doenças cerebrais como Alzheimer, por exemplo, tá? Porque a gente sabe que o Alzheimer é uma coisa complicada, né? O cérebro vai secando as combinações, as sinapses, né? E aí começa, então, a ter problemas que depois que começa a degeneração cerebral, é bastante difícil de voltar. A gente ainda não tem nada que possa voltar, mas hoje, né, já se tem como travar, vamos dizer assim, né? A gente consegue ver esse diferencial, provavelmente, de travar esse processo específico, né, de avanço do Alzheimer, né? Quantos anos a mais a pessoa conseguir ganhar é lucro, né? Então, além do ácido elágico que a gente destacou aí, a gente também vai ter, né, dentro dele, a vitamina B5. Ela é o complexo B, de forma geral, ele é bem importante. Ele ajuda muito também é considerado, a gente chama a B5, né, como ácido pantotênico. Falta de vitamina B5, ela faz com que a pessoa ganhe muito peso. Uma das coisas que faz a pessoa engordar descontroladamente é a falta, né, da vitamina B5, porque a falta de vitamina B5 ela vai fazer diminuir o metabolismo, tá? Geralmente, algumas coisas que a gente fala sempre aqui, né? Quando diminui o metabolismo, né, de algumas áreas, por exemplo, a área do cérebro, né? Não só metabolismo de queima de calorias, né? Mas quando a gente tem uma diminuição do metabolismo do corpo de um modo geral, se há uma perda de energia, e geralmente os problemas degenerativos nas mulheres começam exatamente por falta dessa vitamina, tá? Nas mulheres, geralmente isso acontece mais, o cérebro começa a diminuir a produção de líquido sinovial, a diminuição de líquido sinovial começa, então, a gerar atritos entre as articulações, ou seja, as articulações não recebem mais a quantidade correta de sangue com o líquido sinovial dentro da corrente sanguínea, e aí começa um processo degenerativo das articulações, e aí vem primeiro a artrite, depois passa por uma artrose, podendo se transformar até em um reumatismo, tá? É um caminho bem complicado.
Então, a gente tem a vitamina B5, ela é bem interessante, né? Para manter o metabolismo funcionando, e principalmente é muito importante isso. Algumas vitaminas do complexo B, elas, inclusive a B5, ela produz a questão do equilíbrio hormonal, tá? E do colesterol. Praticamente um é consequência da outra. Se teus hormônios saem do lugar, teu colesterol vai subir, tá? E automaticamente teu metabolismo vai baixar. Isso é quase que uma lógica, né? Então, exatamente a B5 ajuda aquelas pessoas, né? Pessoa que tem uma dificuldade muito grande para cicatrização de feridas, e aquela pessoa não tem, vamos dizer assim, aquela pessoa ali, ela não tem um problema específico de diabetes, por exemplo, tá? Com certeza ela tem um déficit de B5. Aquela pessoa que se corta, aquilo lá fica inflamado, enfim, fica vermelho, fica inchado e não melhora, não sara, enfim, tal. Aquilo ali é falta, e não tem diabetes, né? É falta de vitamina B5. E automaticamente também essa questão do equilíbrio do colesterol entre o colesterol bom e o colesterol ruim. Colesterol bom e colesterol ruim é o nome que deram, a forma que deram para colesterol. O colesterol ele é importante, tá? Tanto bom quanto ruim, entre aspas, ele é muito importante, né, para o nosso corpo. Precisamos dos dois, tá? Vamos dizer assim, o colesterol considerado ruim, o LDL, tá? É como se fosse fazer mais ou menos assim uma analogia, né? O LDL, a gente precisa dele para manter o corpo de alguma forma lubrificado. E o HDL, que é o bom, a gente precisa dele para que ele também tire esse excesso, né, do colesterol. Só que sem o colesterol ruim, entre aspas, né, a gente teria problemas, tá? O nosso corpo teria problemas, vamos dizer assim, que a gente não teria, né, a lubrificação interna, enfim, de veias, de artérias, algumas coisas que são muito importantes, a gente precisa, né, desse LDL. E aí, vamos dizer assim, o LDL é muito importante, o HDL, por que que ele é considerado bom? Porque ele vem tirando o excesso do LDL. O HDL vai tirando aquele excesso. Então, o que que acontece? A gente tendo a vitamina B5, a gente consegue, né, uma melhor cicatrização de feridas, e também a gente consegue um controle melhor do colesterol. Ajuda muito, a B5 ele ajuda muito na questão da diminuição de cansaço e fadiga, né? Melhora os sintomas, aí que a gente entra, ó, melhora os sintomas da artrite reumatoide, como dor e rigidez matinal, né? Dores e sintomas de artrite reumatoide, tá? A artrite ali vai gerando uma inflamação em toda a região das articulações ou da articulação, e a pessoa vai, vamos dizer assim, travando aos poucos, né? Aquela artrite depois vira uma artrose, e aí é bem complicado. A gente consegue evitar muito aí através da vitamina B5, que é bem importante. O complexo B, né, ele é importante de uma forma geral, né, para o nosso corpo. Né? Uma pessoa que tem um déficit de vitamina B, ela tem sérios problemas, né, no seu corpo. A gente dá muita importância hoje para a B12, né, e a gente não, às vezes, não se preocupa com os outros B ali, e eles são hiper importantes, né? São muito importantes para que o nosso corpo se mantenha 100% funcionando. Ele também vai ser rico em vitamina B6, tá? O que que acontece? A vitamina B6, ela é, em particular, né? Ela é considerada um nutriente, né? Ela vai ajudar muito na síntese, vamos dizer assim, de processos metabólicos, ou seja, ela vai ajudar o nosso corpo a ter um controle, né, tanto da proteína quanto dos carboidratos e também de gorduras. Então, ela age muito na questão realmente do nosso peso, tá?
Então, quando a gente começa a ter um déficit de vitaminas B6, ou a pessoa vai ter um problema aonde ela vai estar realmente com um processo de engorda demais, né? Ou ela vai ter, então, um processo onde ela vai perder muito peso, tá? E é uma coisa que não tem a ver muito com a questão da tireoide. Ela não vai ter realmente, não vai ter uma coisa muito específica a ver com a tireoide, mas ela vai ter é, uma questão realmente metabólica. E é muito importante destacar, tá, que a vitamina B6 ela é responsável pela formação dos glóbulos vermelhos do nosso sangue, tá? Glóbulos vermelhos que são ali, estão junto, né, com as nossas, que são a formação, o que leva, né, é, o ar, o oxigênio para o nosso corpo de modo geral, né, através ali da hemoglobina e das hemácias, né? Ou seja, ela também está muito direta a questão realmente do sangue. Então, ela está envolvida em inúmeras, né, funções biológicas, né? É, é muito importante a gente ter vamos dizer assim, um controle também sobre a B6, ingerir coisas que nos ajudam a ter B6, e aí, por isso, né, estamos falando do óleo ozonizado de morango, que a gente vai conseguir trazer, né, para o nosso sangue, né, a questão dessa formação, ou seja, doenças bem complicadas, né, como é, as doenças que são geradas muitas vezes no sangue, a gente vai conseguir não ter problemas. E uma grande parte de problemas de saúde começam, né, ou começa no cólon, né, que é o grande despertar de muitas doenças, ou então começam realmente através do sangue. Então a gente precisa da B6 aí estar em dia, estar de forma correta para que a gente possa ter aí uma saúde também tranquila no nosso fluxo sanguíneo. Então, assim, diminui a B6, sempre uma coisa puxa a outra, né? Diminuiu a B6, começou a ter problema sanguíneo, automaticamente vai ter uma artrite. O que é artrite? A artrite é uma inflamação, de certa forma, que acaba se formando. Artrite e artrose, né? É uma inflamação que vai ter uma formação no sangue e que vai se. Aliás, ele não é que ele vai inflamar o sangue, mas ele vai ter, através do sangue, ele vai ter um corredor para ele atingindo uma e outra, várias regiões, vamos dizer assim, articulares, tá? Então ele vai se propagando, né, através desse particular, vamos dizer assim, desse sangue que vai andando e vai levando esse processo inflamatório para articulações, gerando dor, enfim, e uma série de problemas. Por, por falta, vamos dizer assim, né, de uma simples vitamina. Bom, focando mais aqui, então, na questão do óleo de morango, né, que é o nosso objetivo hoje. Então, ele traz, né, tanto na B5 quanto na B6, né, ele traz aí algo muito importante. A gente sempre está ligado na questão do complexo B. O complexo B ele é muito importante para a nossa saúde, de modo geral. Bom, ele tem também, né, uma outra particularidade do óleo de morango, ele tem o ácido salicílico, tá? Que vai ter uma ação, então, anti-inflamatória e ele é muito bom para a questão da pele, aquela pessoa que tem acne, enfim. Então, o ácido salicílico está em vários produtos dermatológicos, tá? E olha que interessante, ele está natural, 100% natural, no óleo de morango, tá? Então, para a pessoa que tem aquela pele oleosa ou que tem a pele muito seca, ele traz isso, né, para a gente, essa ação anti-inflamatória, né, e também uma questão de hidratação. Ele é bem versátil, tá? Então, ele tem essa questão da combate ao processo inflamatório, né, vai ajudar os poros a se abrirem,
tá? Então, assim, o ácido salicílico ele tem exatamente essa propriedade, né, de entrar no meio dos poros e tirar para fora aquele processo inflamatório. E automaticamente a pessoa tem uma redução desses problemas mais de pele, tá? Por isso que a gente sempre fala a respeito do óleo de morango para retirar a dor de uma queimadura, tá? É, assim, é incrível. Não existe nada igual. A pessoa se queima automaticamente. Se tiver ali junto, próximo, pega e passa o óleo de morango ali na pele. A gente sempre fala, ele vai fazer uma dublagem, tá? Uma dublagem aonde ele vai conseguir, né, trazer para o corpo um alívio da dor, tá? E é bem importante se a gente já teve problemas em casa de queimadura, enfim, e o que que aconteceu? A gente passa o óleo de morango, a gente não vê nem, não levanta bolha, não, todo aquele processo de queimadura, ele praticamente ele evita, ele realmente faz como se fosse uma dublagem realmente da pele, é algo muito interessante, né? Para quem tiver um dia um problema, que esperamos que não tenha, mas caso a pessoa tenha, tá? Tendo aí o óleo de morango à mão, use-o, tá? Porque ele vai ajudar muito na questão da melhora dessa pele, evitando manchas, evitando depois a dor principalmente, né? Aquela dor da queimadura e evitando aí uma série de bolhas, enfim, que podem vir dar com a pessoa tendo esse problema de se queimar com óleo, enfim, alguma coisa, e qualquer tipo de queimadura, né? Eu tenho desafiado o pessoal que mora aí nos litorais para que a gente possa, daqui a pouco, tá, nesse ano 2024, enviando uns frascos aí, a gente tentar achar pessoal que foi queimado por água viva e para a gente fazer o teste com óleo de, maracu... de morango, tá? Porque ele é um óleo muito interessante. Para quem já se queimou, que nem nós aqui, a gente já, minha filha, eu, enfim, a gente passa o óleo, é como se tu não tivesse queimado. É algo realmente impressionante. Bom, a gente tem também na composição do óleo de morango, a gente vai ver que a gente tem a vitamina B9, tá? Que é o famoso ácido fólico. O ácido fólico, aquele ácidozinho, aquele comprimidinho que a mulher é, toma, né, ali naquele período da gravidez, né? Então, ele ajuda muito na questão da síntese do ferro, tá? Para a pessoa não, né, não, para que o feto venha nascer, vamos dizer assim, saudável, né? Então, vai combater ali sintomas da anemia, né? É muito importante, né, na época da gravidez, né, que a mulher tome, então, hoje dado, né, uma das primeiras coisas que é dado quando uma mulher engravida é o ácido fólico, que nada mais é do que o ômega 9, né? Então, também tem, né, uma participação bastante interessante, né, do ácido fólico para manter a saúde do cérebro, ajuda na questão de depressão, demência, Alzheimer, né? Participa, então, na formação da criança, do bebê no ventre, né? Ele ajuda muito na questão do sistema nervoso do bebê, né? Então, e entra uma série de outros fatores que é bem importante, né? Para que essa criança tenha uma boa formação, inclusive o ácido fólico ou a vitamina B9 ela é responsável pela formação da coluna vertebral e da medula, tá? Então é algo básico assim, né? Que precisamos da B9 ou do ácido fólico no nosso dia a dia, e também ele ajuda muito na questão de combate a doenças cardiovasculares, é muito importante na questão também de prevenção de anemia, ou seja, ele é exatamente para isso, né? Ajuda na questão da formação das hemácias no sangue, né? Faz aí dobradinha lá com
a vitamina B6, né, que também tem esse papel bem importante. Então, e a gente sabe que as hemácias é o que carrega o oxigênio para dentro das células do nosso corpo. Então, são coisas que são aí muito necessárias, tá? Então, a questão do ferro aí contra a anemia é algo que a gente pode destacar e podemos combater a anemia através do nosso óleo de morango, tá? A gente vai ter aí também a questão do magnésio dentro do morango, o que é bem importante. Magnésio aí faz parte de praticamente 90% das interações químicas que o nosso corpo faz tem magnésio, e o grande problema, por exemplo, que a gente tem no Brasil é que os nossos alimentos, enfim, são muito fracos, são muito pobres em magnésio, tá? E isso gera uma necessidade de uma boa suplementação que a gente consegue trazer aí através do nosso óleo ozonizado de morango, tá? A gente vai ter o cobre também dentro da composição do óleo de morango, né? Que ele é bem importante, né? A gente tem que ter o entendimento, né? Que não é o metal cobre, mas digamos assim, o mineral cobre, né? Que vai fazer, então, vai nos ajudar muito na questão da produção de enzimas, tá? Ajuda também bastante na questão da produção de energia, né? As células ajudam na questão das células, a célula ter energia, a célula poder trabalhar, vamos dizer assim, independente. O cobre, né, na quantidade certa, ele é muito importante para a vida celular, né? E nós somos formados por aí bilhões de células, então ele é muito importante, né? Muito importante na questão do tecido conjuntivo, né? Importante para o coração, para os vasos sanguíneos e também para os ossos. É bem interessante aí o cobre. Então a gente vê que o óleo de morango ele é um baita de um suplemento para a gente, né? Ele é realmente um baita de um suplemento aí que está na nossa mão, usando essa composição, quem precisa, né, que tem essas necessidades, é muito importante fazer uso, né, porque é um produto realmente diferenciado, tá? Então, ele tem essa capacidade de aumento de imunidade. Quando a gente pega tudo isso, resumindo, o óleo de morango ele tem essa capacidade, então, de multiplicar, né, de ajudar muito a gente na elevação da nossa imunidade, né, uma capacidade muito grande de concentrar, então, vitaminas e minerais, né, e nós temos aí um produto de bastante qualidade. Além de o morango ser um dos melhores frutos que a gente tem aí, a gente tem um óleo também de excelência, de qualidade, ozonizado, fazendo com que né, aumentando em mais de 20 vezes a força, a capacidade dessas propriedades aí. Queria abrir então para as perguntas, né, se alguém tem alguma dúvida, enfim, a respeito do óleo ozonizado de é, morango. Gostaria de saber mais em relação à peroxisidade dos óleos. Então, a peroxisidade dos nossos óleos, dos óleos, né, que a gente produz, a gente tem, talvez, sejamos quase que únicos e pioneiros no Brasil, tá? No controle da peroxisidade, tá? Ou seja, o óleo ele tem uma peroxisidade controlada na média de 300, tá? 300 de peróxido de hidrogênio. Por quê? Porque nessa configuração ele pode ser usado, né, via oral também, além, né, da via tópica é, que é o que todo mundo usa. Então, assim, a gente tem esse controle, né, da nossa ozonização. Então, a gente fica ali na faixa de 290 a 320, né, o que bate ali óleo de 320 bate ali o óleo de girassol, e a gente tem o gengibre que vai bater na casa de 326, assim.
mas a gente controla muito, tá? Geralmente a gente vê a grande maioria de outras empresas trabalhando dentro da linha de 600 para cima. Aí fica impossível ele ser usado de forma oral e também o cheiro se torna insuportável, né? A pessoa que faz uso do óleo ali. Eu vou ler aqui, Márcia, qual a diferença entre os ômegas 3, 6 e 9, tá? O ômega 3, tá? Ele é um ômega específico que ele vai trabalhar muito dentro do nosso corpo, na região cerebral, no coração, enfim. Mas na região cerebral ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer, então, o nosso cérebro ele tem os neurônios, eles são, é como se fossem fios, tá? Que vão se emendando um ao outro, embora não se toquem, tá? Esses fios precisam de uma capinha chamada bainha de mielina, tá? É como se fosse, se pegasse um fio hoje, tu vai olhar dentro está o neurônio, e a capinha de plástico de um fio, a gente poderia comparar com nossos neurônios como se fosse a capinha de plástico do fio, tá? Só que se houver, por exemplo, a ruptura dessa capinha de plástico, né? Na vida real, vamos dizer assim, na vida real eu sempre é, mas assim, na parte elétrica, o que vai acontecer? Vai dispersar a energia, né? E vai passar muito pouquinho energia por ali, realmente pelo fio, e vai se perder, vamos dizer assim, no espaço, e além de ser um perigo de um choque. Mais ou menos a mesma questão a gente tem na falta da banha de mielina, ou seja, o pensamento, tudo fica bem mais lento, né? Sem contar que diminui muito a questão da sinapse, as comunicações do corpo começam. E a falta de ômega 3 abre precedente para demência, para problemas de Alzheimer, problemas de Parkinson e todos os tipos de problemas degenerativos que a gente possa ter na questão de cognitiva, na questão cerebral, tá? Então, o que o ômega 3 faz? Ele vem e ele na verdade, a forma que a gente tem de fechar essas lacunas, de fazer com que a bainha de mielina, né, seja formada. Ele forma a bainha de mielina, o ômega 3. O ômega 6, tá? Ele é um ômega que ele é uma vacina. É como se fosse uma vacina, tá? Lembra daquelas vacinas? A vacina é para te não pegar mais. Ou seja, ele vem e dá uma inflamadinha no corpo para ativar o ômega 3 e para ativar o ômega 9. O ômega 9 também, a gente chama ele de o ômega do cérebro, por quê? Porque ele vai fazer um processo onde o ômega 3 vai tapar ali, vai fazer o papel de recriar a bainha de mielina, e o ômega 9 vai ter a capacidade de fazer com que o cérebro consiga produzir os hormônios necessários para o nosso corpo, tá? Então, assim, ômega 3, praticamente assim, vamos ser bem, ele vai recapar, então, os neurônios. Ômega 6 é um tipo de antídoto de vacina para que os outros dois se ativem, e o ômega 9 vai ser um ômega muito específico para a melhora e muito ele vai fazer com que os hormônios corporais aconteçam, os hormônios venham a ter, então, a reação, e aí todos os nossos movimentos também dependem de bons hormônios funcionando, tá? Peroxisidade muda cada tipo de óleo. Assim, ó, o que acontece, tá? Muda muito pouco, porque eu sempre digo, a peroxisidade ele vai estar na questão. O nosso, tá? 290 a 320, 326, a gente já chegou assim, com óleo de gengibre, tá? Que é automaticamente mais ácido, tá? Tem uma pergunta acima aqui, Elton. Estou usando óleo de chá verde e chia para emagrecer. Devo tomar as gotas em água ou pode ser diretamente na boca? Ela deve ser diretamente na boca, tá? Nunca com água. Com água tu dispersa o ozônio, tá? Sublingual, de preferência, tá? Ou toma-se sempre sublingual, nunca misturar na água, tá? O misturar na água a gente acaba dispersando, a gente acaba perdendo o ozônio. Ele, vamos dizer assim, que ele é diluível em água. Tanto é que exatamente por isso que quando a gente coloca ele sublingual, automaticamente ele já entra na corrente sanguínea, né? Porque ele consegue, a água consegue gerar esse dispersar. Quando está, no caso, na nossa boca, é muito importante, tá? Mas assim, na água, a gente perde muito.
tá? Perde muito. Não que não tenha, não que não vá ter benefícios, mas na água não é o ponto certo, é direto sublingual. Posso associar na forma de ingestão até quantos óleos? No máximo dois, tá? A gente sempre orienta a gente ter um tratamento com no máximo dois óleos mesmo, tá? 10 gotinhas de manhã de um, 10 gotinhas à noite do outro. Eu sempre fico em dúvida sobre qual é o benefício do ozônio nos olhos, tá? O óleo ele tem uma propriedade, tá? Quando a gente faz a ozonização desses óleos, o ozônio, além de ele carregar uma bagagem muito grande de oxigênio que vai te ajudar na tua corrente sanguínea, vai te ajudar o teu corpo a passar por um processo de alcalinização, vamos dizer assim, ele tem uma capacidade de melhorar em até 20 vezes mais as propriedades dos óleos, tá? Aquele óleozinho, enfim, aquela propriedade que você tinha no óleo, ela é potencializada, o teu corpo vai absorver muito mais, tá? Esse é o principal benefício do ozônio nos olhos, tá? Aonde se Ô, perde menos, tá? Bah, não consigo tomar sublingual de jeito nenhum. Pega assim um pedacinho pequeno de pão, ainda pinga ali e vai, tá? Mas o ideal é mesmo sublingual, tá? O Osni fez uma pergunta aqui. Minha primeira live, eu não consigo comprar unidade sem ser o kit. Consegue, mas não com preço de revenda. Preço de revenda teria que comprar no mínimo 10 unidades. Pode ser comprada a unidade no Mercado Livre, né, no nosso site ou diretamente no WhatsApp. obrigado, amigo. Tem uma pergunta aqui, doutora Mônica. Algum alimento deve ser evitado antes ou após a ingestão do óleo? Alimentos assim não, tá? Mas jamais associar ele com bebida alcoólica, tá? Até porque o álcool ele tem algumas, né, propriedades que batem de frente com a questão do ozônio, tá? Então, geralmente no dia que fizer o uso do óleo ozonizado, não beber. Se for o caso, vou numa festa vou beber, então geralmente naquele dia evite fazer o uso do óleo ozonizado. Sobre o uso de vitamina C, influencia no uso do óleo ozonizado? Assim, o que que acontece, tá? Geralmente a gente sempre diz que o antídoto, né, do ozônio, se uma pessoa tem algum problema alérgico com ozônio, se usa a vitamina C que ele baixa. Só que o que acontece? Por isso que a gente sempre, se a pessoa quer suplementar a vitamina C, o importante é ele tomar ou um óleo de maracujá ou um óleo de morango, tá? Que tenha vitamina C. Óleos que tenham vitamina C. Aí ele está dentro da composição. Mas ele não vai ter uma influência assim grande ele não vai cortar o efeito, por exemplo, se tu faz suplementação de vitamina C, a princípio o óleo ele não teria essa capacidade de fazer tipo um gerar, digamos assim, atrito com o outro, tá? Não teria esse problema, não. A Mara está perguntando aqui. Boa noite. Tem a previsão de lançamento do óleo de aveia para tratar uma prostatite? Seria o de tomate e qual mais? O de aveia já foi lançado, já está à disposição, não só o de aveia, como copaíba, como graviola, como toda a linha do uso profissional, né, de 100, 200 e 500 ml, a linha facial, capilar e a linha de massagem e drenagem linfática. Todos já estão à disposição. Entre em contato pelo WhatsApp que eu mando o catálogo novo com todos os nossos produtos novos. Mais alguma pergunta? Já estamos Só para chegando aqui no complementar horário. agora aqui, para tratar prostatite, tá? A gente tá trazendo então o óleo de graviola, tá? O óleo de tomate a gente está de certa forma tirando do nosso portfólio, porque a gente fez uma comparação entre o óleo de tomate e o óleo de graviola. O óleo de graviola tem um aproveitamento bem melhor, uma capacidade ainda maior, né, no combate a esses problemas tanto de próstata, câncer de mama, enfim, uma série de outros fatores. A gente tem aí no óleo de graviola essa bênção aí, tá? Que a partir de agora, vamos dizer assim, que a gente vai estar substituindo o óleo de tomate por graviola nessa questão. Fale um pouquinho mais dos estudos da graviola nos Estados Unidos, Everton.
Bom, a graviola hoje, ela está sendo, embora seja uma planta brasileira da nossa Amazônia aí, os americanos, então, né, descobriram a capacidade muito grande da graviola ter poderes, né, vamos dizer assim, propriedades, poderes é uma palavra muito, mas ter propriedades, né, combativas ao câncer, tá? Então, e foi levado para lá e hoje existem já remédios, né, muito específicos no combate ao câncer hoje não só pelos Estados Unidos, mas também pelo pessoal da Coreia do Sul, tá? A Coreia do Sul e os Estados Unidos, eles têm trabalhos avançadíssimos, né, a respeito da graviola, tanto da folha quanto também da semente de graviola, tá? E a gente tem então, dentro do óleo de graviola, uma série de benefícios, aonde ela traz para a gente, né, esse, essa composição que tem realmente um poder bastante grande de combate ao processo inflamatório. E é muito interessante aos processos de câncer, evolução, pode ser usado também como uma prevenção, aquela pessoa que, o pai teve problema de próstata, o avô teve problema de próstata, aquela mulher que a mãe, a avó, a tia, todo mundo já morreu de câncer de mama, por exemplo, pode fazer o uso de forma ah, a fazer com que isso não venha realmente a acontecer com você. Como diz o Dr. Lai Ribeiro, né? Se você assistir ele alguma vez, ele vai dizer assim: não é porque os teus antepassados tiveram o problema que você vai ter, que a pessoa vai colocando aquilo na cabeça, vai acreditando que aquilo é verdade, não se cuida, continua com as mesmas práticas dos antepassados e acaba tendo realmente o problema. Então, o óleo de graviola é muito interessante, né? Estudos avançadíssimos. Esse dia eu vi um vídeo um tempo atrás, né, que os caras vêm assim para buscam de navio aqui as folhas da graviola, a semente, enfim, áreas inteiras que são exportadas para fora do país da graviola, exatamente para eles fazerem remédios específicos, né, da graviola. E a graviola é muito interessante, não adianta plantar ela fora da Amazônia, tá? Se não tem mais pergunta, então, quero agradecer a todos pela disponibilidade do seu tempo de estar aí com a gente, estudando mais um óleo hoje aí, tá? O óleo de morango, que é um óleo bem interessante. Como eu falei para vocês, um óleo muito específico para questões da pele e também uma suplementação muito grande de vitaminas do complexo B, tá? Para a gente também né, vitamina C automaticamente que tem, né? Para esse um pouco cítrico, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Deus Obrigado, abençoe. pessoal. E precisando aí de material de marketing, de rede social, catálogo e qualquer orientação aí de venda, né, de gestão de venda, a gente está vindo com algumas novidades já na próxima semana, outras formas de vendas, né, que a gente já está finalizando aí toda a parte de gestão aqui tecnológica, mas já já vai estar à disposição aí de todos vocês. Boa noite aí, obrigado aí pela presença de todos. Boa noite, pessoal. Até segunda que vem.